Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um webinar, o primeiro de 2025, Departamento de Microsoft. E teremos muito webinars, muitas informações nos meses futuros. Então, fiquem ligados, belezinha? Então, para a gente iniciar o nosso webinar, gostaria de apresentar a Mapdata primeiramente. A Mapdata é uma revendedora de software, quanto de Autodesk, Adobe, Microsoft. Nós prestamos serviços de consultoria, suporte técnico, revenda de licenciamento desses fabricantes. Então, se acaso vocês necessitarem de alguma licença, de algum suporte específico dessa área, nós ficamos à disposição. E nós estamos há mais de 31 anos no ramo da tecnologia, ajudando várias empresas por todo o Brasil. Perfeito. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Isabela Bueno. Eu sou analista técnica Microsoft aqui na empresa Mapdata. Atuo tanto na parte de pós-venda, suporte e consultorias também, ajudando cada vez mais as empresas a migrarem para a nuvem de uma forma eficiente e segura. Hoje nós iremos falar de uma ferramenta muito interessante, que acredito que muitas pessoas, né, muitas empresas já utilizam, e quem não utiliza ela, com certeza vai querer utilizá-la. E quem já utiliza vai descobrir mais funcionalidades novas para poder usufruir da sua ferramenta, né? Então, hoje a gente iremos falar sobre o Microsoft Exchange Online. Então, essa será a nossa agenda. Eu vou falar sobre o Microsoft Exchange, a proteção que ele nos traz, todos os benefícios que ele tem, a integração com outros tipos de ferramenta com o Microsoft. Isso é muito bacana, que cada ferramenta do Microsoft ele se integra com as outras. E também sobre o Backup, que é uma nova ferramenta do Microsoft 365 que foi lançada recentemente. Perfeito? Bom, para a gente falar sobre os e-mails, acredito que é crucial que a gente mencione que os e-mails é a maior fonte de ferramenta de comunicação no ramo corporativo, né? Então, mais de 33 bilhões de e-mails são enviados por dia. Como muitos e-mails são enviados diariamente, acredito que a gente deveria dar mais atenção na parte de segurança. Então, focar nos ramos que a gente poderia proteger, né? Se o nosso provedor de e-mail atual é seguro o suficiente para a gente evitar qualquer tipo de vazamento de dados, furto de identidades. Então, é crucial que a gente estude o nosso provedor de e-mail e veja se ele realmente atende todas as necessidades que possuímos, principalmente na parte de segurança. Ok? Eu gostaria de pontuar sobre todos os tipos de ataques cibernéticos que possui. E o primeiro deles seria o spam. O spam é basicamente um ataque, né? Ele é aqueles e-mails que ficam chegando no nosso lixo eletrônico de forma chata e que a gente vai descartando, não vai lendo, etc. Que às vezes é e-mails de vendas, alguém tentando vender algo para a gente, e vai cair no lixo eletrônico. Mas através dele pode chegar e-mails maliciosos, e-mails que contêm algum tipo de malware que pode infectar nossa máquina, pode roubar nossos dados. Né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu pontuei ele aqui. Beleza? Tem o malware também, que é aquele vírus que é um software malicioso, que é instalado no seu dispositivo. O phishing, que ele é basicamente roubar suas informações, então é uma espécie de pescaria, né? Joga a vara para pescar os seus dados. O ataque de força bruta, que seria tentar adivinhar a sua senha de inúmeras formas, até conseguir. Por isso que é bacana você escolher uma senha eficiente, e não aquelas padrões, né? O 1, 2, 3, 2025, coisas do tipo. Porque é muito fácil de solucionar essas senhas, ok?
Tem também o Keylogger, que é basicamente aquele software que é instalado no seu dispositivo que o hacker ele consegue monitorar tudo que você está digitando e os cliques que você deu, coisas do tipo. Por isso que ele consegue captar as suas senhas, as suas informações de uma forma que você nem percebeu. Porque aquele software está escondido no seu dispositivo e você está efetuando várias ações e no final a sua máquina foi hackeada e você não sabe o motivo. Mas provavelmente foi por algum clique indevido, certo? Também tem a engenharia social, que seria basicamente o hacker tentando brincar com o seu psicológico. Então ele vai te enviar e-mails dizendo que ele vai publicar ações suas do ramo pessoal, né, que você faz fora da empresa. Então ele vai tentar fazer esse joguinho psicológico. Mas ele basicamente sempre usa aqueles textos padrões que a gente já conhece. E também tem o spoofing, que é alguém tentando se passar por uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, ou tentando se passar por você também, e assim afetando outras pessoas. Esse é um dos ataques cibernéticos mais conhecidos, ok? Que também são enviados por e-mail, por isso que é bacana a gente prestar bastante atenção nessa parte. Esse aqui é um gráfico que mostra sobre as empresas quando elas são hackeadas, como que fica a reputação delas com as outras empresas, né? Ou com os seus próprios clientes. Então, por exemplo, aqui neste gráfico, 40% de clientes deixam de gastar com essa organização por vários meses, porque ela não tem mais confiança, não tem mais uma reputação adequada para poder investir financeiramente, né? E outros 40% não retornaria a ser clientes por conta de algo que foi uma falha, né? Uma falha de segurança muito grave, tanto para você, que pode vazar dados da sua organização, como pode vazar dados dos clientes. Okay? Então, a sua reputação acaba sendo afetada e, com isso, acaba perdendo os clientes. Para a gente iniciar sobre o Exchange, eu gostaria de reforçar o que é o Outlook e o que é o Exchange, que o pessoal acaba confundindo. Ok? O Outlook ele é um aplicativo que a gente consegue conectar a nossa conta Gmail. Então, você pode verificar que na sua conta você consegue conectar tanto os provedores Gmail terceiro, não necessariamente precisa ser do Microsoft 365, você consegue conectar Google, Local Web, HostGator, né, inúmeros outros provedores. Então, ele é basicamente um aplicativo que vai te ajudar a disparar e-mails, a receber e-mails, tá bom? Porque às vezes o pessoal não consegue utilizar instalado na máquina esses outros provedores, consegue utilizar somente na web, e o pessoal não gosta muito, né? Estão mais familiarizados com o aplicativo, e aí acaba conectando no Outlook. E aí vem o Exchange. O Exchange, ele é o provedor de e-mail do Microsoft 365. Então, através dele, você vai poder realizar as configurações, vai poder fazer o monitoramento de caixas, as configurações de segurança baseado no e-mail. Então, é através dele que você consegue ter esse controle, ok? Não necessariamente você tem o Outlook que você tem o Exchange configurado, ok? E o que o Outlook ele pode fazer pela gente? Então, ele vai gerenciar contas de usuário, vai gerenciar o armazenamento, então a gente consegue distinguir o que o pessoal está utilizando de caixa, quanto está, se a gente deve atribuir uma licença mais robusta, se a gente deve tomar alguma ação de segurança. Consegue também acessar de qualquer lugar do mundo. Por isso que é bacana o Microsoft Exchange, porque alguns outros provedores trabalham com o protocolo POP, né, que é aquele protocolo que os e-mails ficam salvos localmente, ocupando espaço na sua máquina física, e com o Exchange não. Você consegue acessá-lo de qualquer lugar do mundo, seja tanto dispositivo móvel, né, celulares, tablets, também consegue acessar na web, no seu notebook, PC de mesa. Então, ele é bem flexível nessa parte, facilitando muito a vida dos usuários e evitando que alguém perca e-mails, né? Porque aquele protocolo POP, se porventura aquela máquina for formatada, deu algum pane no HD, já era, os e-mails foram perdidos. Então, não é um método tão seguro assim. E convenhamos também que o método, né,
eu acredito que ele não seja tão bacana de ser utilizado, porque ele tem muita chance de ser corrompido. Já vi casos, quanto mais grande ele for, mais chance de ser corrompido. Por isso que é bacana utilizar o Microsoft Exchange. Perfeito. A gente pode partir para os recursos, ok? Então, você provavelmente já tem um Exchange na sua licença e você não sabe. Se você tem da linha Business, tanto o Basic, Standard e o Premium, você já pode usufruir do Exchange, na linha Enterprise também, a linha de frente, que é o F1. Apenas o Apps for Business, né, e o Enterprise, ele não contempla o Exchange Online. E nem o Teams também. O Apps for Business e o Enterprise, ele é voltado para os aplicativos de escritório. Então, Office, Word, PowerPoint, apenas para você trabalhar com esses métodos, mas serviços em nuvem ele não possui. Ok? Então, inicialmente falando, da linha Business, você pode contemplar 50 GB de caixa e também contempla 50 GB de arquivo morto. Ok? Isso na linha Business. Partindo para a linha Enterprise, você pode ter 100 GB de caixa e mais 100 GB de arquivo morto, podendo expandir para 1,5 TB. Então, é uma quantidade muito grande que você pode utilizar. E lembrando que seus e-mails vão ficar salvos em nuvem, então de uma forma muito segura. Não vai ocupar espaço físico, então isso você não precisa se preocupar. Perfeito? E o que seria esse arquivo morto que eu mencionei anteriormente? O arquivo morto, basicamente, você cria uma política de retenção que todo e-mail que for de 2 anos para trás, ele seja enviado para essa segunda camada do Outlook e seja liberado o e-mail, espaço na sua caixa principal. Okay? Então, às vezes, a sua caixa está lotada, porventura você tem a licença de 50 GB e ela está ocupando 48% já da caixa. E quando a sua caixa ela já é contemplada, já é cheia, você não consegue mais disparar e-mails nem receber, ok? Sua caixa para de funcionar. Por isso que é bacana a gente ficar de olho para ver como que está o armazenamento dela, ok? E aí você cria uma política de retenção que fala todo e-mail que for de 2 anos para trás seja levado para o arquivo morto. E aí a sua caixa vai ser liberada espaço e ela vai voltar a funcionar. E essa política ela trabalha uma vez por semana, ok? Movendo os e-mails de forma gradativa. Então, às vezes, move 10 itens, outra semana move 30 itens e assim por diante. Certo? Mas de início a gente já consegue configurar e consegue rodar um script via PowerShell para já mandar esses e-mails para o arquivo morto de uma forma rápida, eficiente e assim não impactando as atividades do usuário. Mas é uma forma muito eficiente e o usuário também consegue acessá-la de qualquer lugar, porque fica vinculado à sua conta. Então, não iria impactar, ele iria conseguir consultar esses e-mails antigos também. A Microsoft ela trabalha com a caixa compartilhada. A caixa compartilhada ela é como se fosse uma caixa comum. Ela tem 50 GB de armazenamento. Ela tem capacidade de enviar e receber e-mails. E você me pergunta assim, pô, vou precisar de mais uma licença então para poder utilizá-la? Não, você não precisa. Ela não precisa de nenhum tipo de licenciamento para funcionar. Mas tem um porém. Você precisa de um usuário licenciado Exchange para poder utilizar. Porque você vai ter que acessar o Outlook e essa caixa compartilhada vai estar alocada nesse Outlook. Ela é incluída, ela é apropriada para contas genéricas, né? Então, por exemplo, RH, domínio da empresa, financeira, domínio da empresa, que são contas que vários departamentos, várias pessoas vão utilizá-las. Ou também você pode utilizá-la para fazer backup dos e-mails de algum colaborador que foi desativado da organização. Então, quando você fazia backup PST, que tinha que deixar armazenado localmente, com risco de perca, agora você não precisa mais. Assim que o usuário ele for desligado, você pode converter em caixa de correio compartilhada. E aí, se algum colaborador do mesmo departamento precisar consultar os e-mails, é bem tranquilo, é bem fácil de configurar, no mesmo instante está pronto para uso.
E isso está incluso em qualquer licenciamento, ok? Só precisa mesmo de uma conta Exchange para a pessoa conseguir acessar a caixa de correio compartilhada. E não tem custo algum por isso. A Microsoft, ela trabalha também com os grupos do Exchange. Então, tem os grupos do Microsoft 365, que é aqueles grupos do Planner, as equipes do Teams, os sites do SharePoint, que você consegue também fazer o disparo de e-mail. Tem as listas de distribuição, ok? Que seria basicamente um grupo que, quando você envia e-mail para esse grupo, ele dispara uma cópia para os usuários que estão como membro. Então, é bem fácil também de poder controlar, de fazer o controle do envio desses e-mails, né? A chegada desses e-mails. Tem um grupo de segurança habilitado por e-mail, que seria basicamente os grupos de segurança, eles te dão permissão para ter alguma ação no tenant. Então, por exemplo, eu quero um grupo de segurança para permitir que acesse um determinado site de SharePoint. Mas eu também quero que esse grupo ele receba e-mails, então é possível também. Ok? Então, esse é um dos métodos de utilizar os grupos do Microsoft Exchange. É possível também configurar as regras do Exchange, então você consegue fazer um monitoramento de anexos. Então, por exemplo, eu quero saber se o usuário está enviando e-mails para um domínio pessoal, por exemplo, né, Gmail ou Outlook.com, algo do tipo. Adicionar assinatura, então você precisa adicionar uma assinatura em massa para várias pessoas da organização, você consegue adicionar via HTML. Os bloqueios de anexo, eu quero impedir que o pessoal envie anexos confidenciais para fora da minha organização. Aviso de isenção, por exemplo. Eu quero colocar uma frase embaixo da minha assinatura que fala que esse e-mail é protegido pelas normas do LGBT ou coisas do tipo. Você consegue inserir também. Consegue evitar, fazer o bloqueio de recebimento de e-mail. Então, você está recebendo e-mails de uma forma errônea, chata, não deveria estar recebendo e-mails naquele determinado domínio ou IP, você consegue bloquear. Perfeito? Você consegue criar inúmeras políticas lá, inúmeras regras, mas eu não iria conseguir listar todas. No Microsoft Exchange é possível também utilizar as regras, o rastreamento de mensagem. O que seria esse rastreamento de mensagem? Você vai jogar uma política, né, um rastreamento, para verificar de onde esse e-mail saiu e para quem que ele foi entregue. Então, por exemplo, aqui tem o remetente e o destinatário. E você consegue saber se foi entregue, que aqui nesse exemplo só mostra o status entregue, mas você consegue verificar se ele caiu no lixo eletrônico do usuário ou se ele foi para a quarentena. A quarentena eu vou explicar um pouco melhor depois, mas você consegue ver a data, a hora. Então, por exemplo, o usuário chegou e você falou, não recebi determinado e-mail. Consegue verificar para mim? Sim, você consegue. Consegue ver de qual IP que saiu aquele e-mail. Então, você consegue ver o IP do remetente. Isso é muito bacana. Ok? Aí, por exemplo, o usuário ele perdeu esse e-mail, não sabe onde está. O e-mail foi entregue na pasta tal do usuário. Então, você consegue ter um controle bem bacana de toda essa configuração. Tá bom? Então, por exemplo, também a pessoa criou uma regra que bloqueia a chegada de tal remetente. Então, vai mostrar aqui status. Esse e-mail foi bloqueado por conta da regra X. É bem completo. A gente consegue captar muitas informações através do rastreamento de mensagem. Já conseguimos descartar muitas possibilidades através dele, ok? Então, por exemplo, a gente acredita que teve um ataque de hacker na nossa organização, pegou a conta de algum colaborador e está disparando e-mail. A gente consegue confirmar isso? Sim, através do rastreamento de mensagem, a gente consegue ver se a pessoa está disparando muitos e-mails. Ok? Como eu mencionei, quando o e-mail ele não vai para o lixo eletrônico do usuário, ele vai para a quarentena. Então, o que seria essa quarentena do Microsoft? A Microsoft ela considera e-mails de spam, e aí quando ela considera esse tipo de spam, ela leva para o lixo eletrônico do colaborador. Se ela considera spam de alta confiança, ela leva esses e-mails para a quarentena, onde somente o administrador do Microsoft consegue liberar esse e-mail para o usuário. O usuário nem sabe que foi para lá, ok?
É o rastreamento de mensagem que indica isso, ou você pode entrar na quarentena de tempo em tempo para verificar se tem algum e-mail perdido lá que deveria ter sido liberado, foi colocado lá de forma errônea. Então, é dessas formas que a gente consegue verificar. Então, por exemplo, um e-mail caiu na quarentena, o assunto foi: a sua conta foi pirateada, seus dados são roubados, aquele e-mail padrão que os hackers utilizam para assustar a pessoa, e ela agir de uma forma muito rápida, nem pensar nas consequências, e acaba clicando onde não deveria, né? Assim acontecendo um ataque de phishing. O motivo da quarentena foi phishing, como eu mencionei, ok? A tecnologia utilizada para detectar essa ameaça foi o DMARC, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente depois o que seria. E a ação da entrega foi bloqueada. Obviamente, ele não entregou para a caixa do usuário, então caiu para a quarentena. E aí são as ações que você consegue tomar. Então, eu posso liberar esse e-mail para o usuário? Não, mas se fosse algo que você considera ok, você pode fazer essa liberação. Pode exibir os cabeçalhos da mensagem. Então, você quer fazer uma verificação mais aprofundada, tem o cabeçalho da mensagem que indica outros fatores, consegue visualizar a mensagem, então não só o assunto, mas tudo que foi escrito dentro dela. Excluir da quarentena, beleza, baixar a mensagem, ou você consegue enviar para análise para a Microsoft. Então, eu quero que ela verifique essa mensagem que chegou, eu quero que a Microsoft me mostre com os olhos dela o que ela acha desse tipo de atitude. Então, é bacana também para vocês poderem estudar sobre e aprender um pouco mais. Okay? E a Microsoft também alertar vocês se tiverem algo indevido no ambiente de vocês, passando despercebido. Perfeito? Como que a gente considera um e-mail bom, uma boa reputação, através do SPF? O que é esse SPF? O SPF é uma configuração que a gente faz lá na zona de DNS, ok? Do seu provedor de domínio, que ele valida que esse domínio é de você mesmo. Então, ninguém vai conseguir falsificar seu domínio se passando por você e, assim, roubando informações de outras pessoas. Então, o e-mail ele é enviado, SPF está configurado? Sim, então passe para a próxima etapa. Ele tem uma boa reputação? Então, ele está na blacklist? Não, ele está na whitelist. Então, o e-mail foi entregue com êxito. Essa é uma das formas de a gente poder validar se o e-mail está vindo de uma fonte confiável ou não. Ok? Por isso que é bacana também configurar o DKIM, que é a mesma coisa do SPF e o DMARC. Eles vão fazer todas essas ações de segurança, protegendo os e-mails que vão ser enviados. A gente pode falar um pouco sobre as políticas do Defender, do Microsoft 365, que é o For Office, aqui, que ele é voltado para o Exchange Online. Então, começando pelas políticas de entrada. Então, tem os bloqueios por idioma, /países, que ele não vai deixar entrar alguns e-mails que vêm, por exemplo, da Rússia, vêm com o idioma chinês, ele não vai deixar passar esses e-mails para os usuários. As palavras ofensivas, que a própria Microsoft monta uma lista, você não consegue configurar essa lista da sua preferência, ela mesma tem uma lista dela, você só habilita a política, que aí não vai deixar chegar esses e-mails para os usuários também, vai barrar, vai para o lixo eletrônico, principalmente para a quarentena. Os links de sites com domínio duvidosos, né, que a gente já entende mais ou menos quais são. A whitelist e a blacklist, então, por exemplo, eu quero liberar uma organização que ela sempre envia e-mails para mim, eu sei que ela é uma fonte confiável, eu preciso que esses e-mails sempre caiam para os meus usuários, então você vai colocar ele na whitelist, né, na lista branca. Agora tem uma organização que eu não quero receber e-mails dela, eu não vejo necessidade, então você pode bloqueá-la colocando na blacklist, né, a lista negra. Tem as políticas de saída também, então definir limites de mensagem. Eu quero que os usuários eles possam enviar 100 mensagens por dia, né, 100 e-mails. Eu quero que eles recebam 50 e-mails por dia. Então tem essa restrição que você consegue configurar da tua preferência, da tua política, da organização. E as notificações de mensagens suspeitas que são entregues para os administradores. Então, se a Microsoft ela detectar
alguma mensagem que ela acha meio esquisita, ela vai entrar em contato com o administrador. Assim, ele tomando as suas devidas ações. O Defender ele também trabalha com anti-malware. Então, você pode configurar uma política para bloquear tipos de extensões de arquivos. Então, quero bloquear extensões CMD, PowerShell. Não quero que seja enviado esses tipos de conteúdo por e-mail, porque, obviamente, é meio esquisito alguém enviar com essas extensões. Normalmente, é um anexo de um Word, um PDF, coisas de escritório. O usuário final é muito difícil receber algum tipo de executável. Se isso chegar, tem alguma coisa acontecendo. Então, a Microsoft pode fazer esse tipo de filtro para ti. E tem a limpeza automática de malware, que é como se fosse o Zap, que eu vou explicar mais para frente. Que ele vai detectar se foi entregue algum tipo de malware na máquina do usuário. Se o usuário recebeu, ele vai fazer essa limpeza automaticamente removendo. É bem bacana esse tipo de configuração. Tem as configurações anti-phishing também. São as dicas de segurança de primeiro contato. Então, por exemplo, eu vou enviar um e-mail para você e vai chegar assim: você não costuma receber e-mails desse remetente. Então, para você já ficar esperto se é de alguém confiável ou não. Ele mostra o símbolo de ponto de interrogação, onde era para ser a foto do remetente. Então, quando a Microsoft entende que aquele remetente é considerável perigoso, algo do tipo, não está com boas intenções, ela insere um ponto de interrogação na foto. Então, fica bem visível para o usuário ver, que para ele não cair nenhum tipo de golpe. E ele recebe o campo via. Então, por exemplo, eu envio um e-mail para você, isabelabueno@mapdata.com.br, envio um e-mail para você. Isso, né, o que eu estou te mostrando, mas aparece via dominiofalso.com.br. E aí já mostra que, né, eu não sou quem diz quem sou. Como que a gente pode verificar se um e-mail ele é falso? Então, por exemplo, aqui a gente recebeu o e-mail da Universidade Estadual do Ceará, beleza? Mas o domínio não tem nada a ver com o que ele está no remetente. Então, a gente já pode ficar meio esperto aqui nessa parte. Por isso que é bacana a gente verificar tudo, né? E, bom, aí vem um texto super genérico, com vários erros de português, de ortografia, ok? Mas hoje em dia também o chat GPT consegue gerar um texto para você muito bacana, que o usuário provavelmente vai acreditar, ok? E aí ele fala para você atualizar a sua conta clicando no link. Aí você vai ver o link, um domínio totalmente nada a ver com o que diz sobre a Universidade Estadual do Ceará. Então, com certeza, na hora que o usuário clicar aqui, ele vai passar vários dados dele e pronto. Entregou de mãos beijadas para um hacker. Então, assim, a gente consegue, sim, verificar esses tipos de dicas, né? Mas normalmente passa despercebido porque é algo comum, realmente. A gente faz as coisas no automático, no dia a dia, a gente não tem tempo para ficar verificando. Se vem de uma fonte confiável, se é de pessoa confiável, a gente trabalha no modo automático, mas é bacana mostrar esse tipo de ações para os usuários tomarem. Perfeito. E como que o phishing, ele consegue captar as suas vítimas? Então, como eu mencionei no slide anterior, o criminoso ele envia um e-mail falso, a vítima ela acha que é um e-mail realmente verídico, aí ela clica nesse link, ela insere suas informações, o usuário, o hacker, ele recebe as informações e os dados pessoais já era, estão na mão dele. Então é algo bem fácil de capturar. Há também a proteção contra o spoofing no Defender for Office. Então, impedir que se passem por você. O que seria isso? Seria basicamente você configurar caixas importantes da organização para a Microsoft ficar de olho de uma forma muito mais abrangente. Obviamente, ela já protege todas as caixas, mas essas serão meio que as preferidas, digamos assim. Então, caixas de CEO, diretores, gerentes, líderes. Toda vez que eles enviarem um e-mail, a Microsoft vai detectar se realmente
aquele usuário existe no Microsoft 365, se o SPF está configurado corretamente. Então, ela vai validar essas ações de segurança para, no fim, poder fazer a entrega do e-mail para os outros usuários. Esse é o mecanismo de defesa. Verificar se o nome de exibição é o mesmo do e-mail oficial. Então, por exemplo, eu quero saber se isabela.bueno, enviei um e-mail para vocês, isabela.bueno, e aí o meu e-mail seria isabela.bueno@dominiofalsificado.com.br. A gente normalmente verifica o nome só, né? Chegou lá e-mail, Isabela Bueno, já sei quem é, converso com ela diariamente, a menina do suporte, vou responder ela pediu uns dados, vou responder. E aí você nem olhou o endereço do remetente, né? E era um endereço nada a ver. E aí você acabou passando os dados para uma pessoa que você não conhece. Então, quando a Microsoft ela detecta esse tipo de ação, ela não deixa o e-mail ser entregue para você. Okay? Então, é bem bacana também esse tipo de atitude que a gente pode tomar utilizando o Exchange Online. Inúmeras formas de segurança para proteger os seus e-mails. Tem as ações do Exchange também, que ele toma pela gente, a gente não precisa fazer nada, só configurar. Então, tem as dicas de segurança, que seria mostrar o primeiro contato. Então, você está trocando e-mails pela primeira vez com este remetente, então tome um pouco mais de atenção. O Zap, que é como se fosse o Zap do malware, mas basicamente quando o e-mail chega na caixa de entrada do usuário e era um e-mail malicioso, o Zap ele vai entrar em ação, vai fazer uma limpa e vai levar para o lixo eletrônico do usuário ou excluir também, né? E quando o e-mail cai no lixo eletrônico do usuário de forma errônea, que não deveria ter caído, era um e-mail realmente válido de um cliente que vocês conversam, ele leva para a caixa de entrada. Então é bacana esse tipo de configuração. Acho legal o pessoal habilitar. E tem o bloqueio do usuário comprometido, que está incluso em qualquer licenciamento. Perfeito? Não precisa ter uma licença do Defender for Office Plano 2 para ter. Que seria, o usuário ele fez um disparo de e-mail muito grande, ultrapassou o limite que eu defini lá na configuração, e a Microsoft verificou esse tipo de ação e bloqueou o usuário de forma automática. Então, você não precisou fazer nada. A única coisa que você vai saber que parou de funcionar mesmo é que o usuário vai falar, não estou mais conseguindo enviar e-mails. Aí você já vai verificar o rastreamento de mensagem, vai ver que teve inúmeros e-mails sendo enviados, e aí você vai saber. Então, precisa ir lá na quarentena, né, e retirar esse usuário de lá. Perfeito? Então, é uma ação que a própria Microsoft toma pela gente pelo mecanismo de defesa. Só precisa realmente configurar. Também a Microsoft trabalha com os links seguros. Então, eu quero configurar que toda vez que chegar algum link para o usuário, se aquele link for considerado perigoso pela Microsoft, seja bloqueado. Então, chegou no e-mail, o usuário clicou, ele vai cair nessa interface aqui. E é bacana que você consegue configurar com a sua identidade visual. Então, eu editei com as palavras que eu gostaria, né? Você pode utilizar tanto o padrão do Microsoft, ou você pode editar da forma que você desejar. E você pode permitir que o usuário ele clique na URL original. Aqui eu não permiti, mas se você não quiser impactar a produtividade do pessoal, algo do tipo, você pode colocar para clicar na URL original, mas nós não recomendamos essa prática. No Defender for Office Plano 2, você consegue configurar a simulação de ataque para treinar a maturidade da sua organização referente à segurança. Então, você vai montar esse ataque falso, né? Você pode tanto usar um personalizado por você ou pegar um padrão da Microsoft e vai fazer esse disparo para o pessoal da sua empresa. E aí, se o pessoal ele clicar no link, né, que vai chegar uma mensagem tipo assim, a Microsoft detectou todas as mensagens que deram errado na entrega, clica aqui para visualizar. Se você clicar no link, você vai abrir um pop-up do Microsoft 365, que o usuário vai precisar digitar as informações, né, seu usuário de login e senha.
e aí vai cair numa tela dizendo: ah, você caiu no nosso treinamento, algo do tipo. Aí vai chegar um e-mail para o usuário dizendo que você tem um curso para concluir. Então é bem bacana isso. Só, porém, isso está disponível na licença do Defender for Office Plano 2. Você também consegue monitorar se o pessoal está realizando o curso, quem já concluiu, porque são várias perguntas que os usuários podem responder, se de verdadeiro ou falso. É bem bacana para treinar a maturidade do pessoal. Há também o DLP no Exchange. Então, proteção de informações, que seria basicamente você não deixar vazar dados confidenciais para fora. Então, você pode utilizar essa ferramenta tanto no Outlook, no Teams, nos aplicativos de Excel, por exemplo, Word. Ela é bem completa, mas como nós estamos falando de Exchange, eu vou falar sobre o Outlook. Então, por exemplo, a pessoa ela inseriu um anexo, provavelmente esse anexo tinha dados confidenciais, que a ferramenta conseguiu captar, e quando ela inseriu o anexo, já subiu as dicas, né? Você está inserindo dado confidencial, tem um rótulo sobre essa política. Aí o usuário ele pode decidir, ou as suas configurações, né? O que você configurar para a organização pode decidir se ele pode substituir a política. Então, eu quero realmente enviar esse e-mail, acredito que não seja algo que possa me prejudicar ou prejudicar a minha empresa, então eu quero enviar. Aí o usuário vai enviar e vai chegar uma notificação para você, admin, se você pode permitir ou não esse tipo de passagem. Se você permitir, o e-mail é entregue. Você também pode bloquear esse envio, então não vai acontecer o envio de maneira nenhuma, ok? É as maneiras de fazer a proteção dos seus dados. Então, você pode configurar políticas de todo tipo. Inserir políticas de toda vez que o usuário inserir RG, CPF, cartão de crédito. São várias ações que você consegue tomar referente ao DLP. Nós já tivemos um webinar sobre esse tema. Eu deixei um QR Code na tela para vocês escanearem, caso vocês desejam assistir novamente. É bastante informação, é bacana implantar na organização de vocês para proteger todos os tipos de ferramenta, não só o Outlook. Então, fiquem ligados nesse webinar que está muito bom também. Você consegue ter o controle das caixas dos usuários. Então, quantos de reunião foi criada, e-mails lidos, e-mails enviados, os usuários que acessaram por tipo de dispositivo, então acessou por Windows, acessou por Mac, acessou por mobile, você consegue ter esse controle, ok? Consegue ver também o uso da caixa de correio, então eu quero saber se a caixa está muito cheia, porque, assim, lembra que eu mencionei para vocês que quando chega no limite a caixa para de funcionar, e a gente só descobre isso quando está naquela demanda super importante, isso não deveria acontecer. Aí você pode entrar no relatório de uso do Admin Center e verificar essas questões antes que isso ocorra. Então, é bem bacana. Aqui nesse vídeo eu mostrei um pouco sobre o portal do Exchange. Então, vocês podem ter o controle dos usuários, podem criar os usuários aqui dentro se desejarem. Consegue monitorar a utilização da caixa dele, ok? Consegue habilitar o arquivo morto, converter em caixa compartilhada, delegar outras permissões. Então, eu quero que alguém envie em nome dessa caixa. Eu quero que realmente uma pessoa acesse essa caixa e possa gerenciá-la. Consegue restringir os tamanhos das mensagens. Consegue habilitar o encaminhamento externo. Então, eu preciso encaminhar esses e-mails para um Gmail. Você consegue fazer esse tipo de configuração. Habilitar o aviso de férias, então, respostas automáticas. São várias configurações que você consegue tomar dentro do portal de administrador do Exchange, ok? É bem completo. A Microsoft ela está trabalhando com o backup. É uma ferramenta lançada recentemente, mas que já trabalha de uma forma muito eficiente, que é o backup do Microsoft Syntex. Você consegue utilizar tanto para o SharePoint, para o OneDrive,
mas irei falar sobre o Exchange, mas funciona da mesma forma para todas. Então, é um modelo de pague conforme o uso, você precisa de uma assinatura no Azure, o backup é feito a cada 30 minutos, nos 14 primeiros dias, depois é feito uma vez por dia, ok? Flexibilidade para configurar, é muito tranquila, muito simples. Se você precisar fazer backup mensal, trimestral dos e-mails, você consegue utilizar essa ferramenta de uma forma muito mais prática e rápida para o seu cotidiano. Acredito que vai te facilitar muito. E a retenção é de 1 ano. Então, isso é muito bacana. Tudo isso é feito lá dentro do portal do Admin Center. E como que eu faço para proteger a organização? Então, aplique o uso do MFA. Isso é muito importante, não podemos deixar de lado. Eu sei que é um processo a mais para a gente poder acessar nossas contas, mas é algo crucial que vai impedir 99,9% dos problemas de ataque na nossa empresa. Então, sempre irei bater nessa mesma tecla que configure a MFA é muito importante. Aplique o acesso condicional. Então, o que seria esse acesso condicional? Seria basicamente você dar condição para o usuário acessar determinados aplicativos. Eu quero que o time da MapData acessa os e-mails, né, os aplicativos, somente no Brasil. E aí ele não vai pedir autenticação para mim, mas se eu for viajar para o exterior e tentar acessar, eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer a autenticação multifator. Então, um método seguro também para você aplicar na organização, através da licença do Entra ID P1. E aplique as políticas do Defender for Office, que foi a que eu mencionei para vocês. Perfeito? Bom, a gente pode entrar nas perguntas e respostas. Mandem perguntas. Vocês já utilizam o Microsoft Exchange? Vocês têm vontade de implantar na organização de vocês? Como funciona? Lembrando que a MapData lá trabalha com método de implantação, ok? Nós fazemos esse tipo de demanda para você. Então, migração de Google, migração de IMAP, a gente pode fazer para você, configurando todas as políticas de segurança. Também aplicamos o DLP. O Bruno comentou, importante o MFA, aliado a uma senha forte. Realmente, é muito bom mesmo. Já vi casos que poderia ter acontecido algo muito ruim com a empresa, mas graças ao MFA tudo foi evitado. Tem como fazer a configuração automática de assinatura de e-mail? Tem aquele método manual que o usuário ele insere a assinatura, né, dentro do aplicativo do Outlook, ou você pode configurar pelas regras do Exchange que eu havia mencionado, que seria via HTML. Então, você tem que fazer um código HTML lá para implantar. Aí você consegue implantar para toda a organização. É bem legal. O Luciano Santos comentou, parabéns, Isabela, a Microsoft tem evoluído muito. Eu acredito eu tenho esse mesmo pensamento, inclusive, porque as pessoas elas têm uma visão da Microsoft como se elas fossem os aplicativos de escritório somente, mas ela vai muito mais além do que tudo isso, né? Tem muito mais atrás das cortinas que a gente tem que apresentar para vocês poderem usufruir. Que, inclusive, está incluso no licenciamento da maioria das empresas. Então, é algo que está passando despercebido. E vocês têm vontade de utilizar o Microsoft Exchange? Vocês têm receio? Conte para mim. Tenho certeza que todos os problemas vão ser solucionados utilizando o Exchange Online. Tenho certeza, sem sombras de dúvidas. Ok? Na parte de segurança, principalmente, não há o que questionar nesse requisito. A Microsoft mandou muito bem. Não tem realmente o que questionar. Vou esperar mais alguns minutinhos para eu dar continuidade. Vamos ver se vocês têm mais perguntas. O M. Castro comentou. Uma migração de um provedor como o UOL para o Exchange passa seu novo provedor? Sim, ele passa o seu novo provedor de e-mail, ok? A não ser que você queira deixar os registros de apontamento de e-mail
lá na UOL. Mas nesse caso não vejo necessidade, a não ser que você tenha algum tipo de site ou algo configurado, a gente consegue passar os apontamentos para o próprio Microsoft 365. O pessoal às vezes não sabe, mas o próprio Microsoft tem uma zona de DNS que é muito eficiente e muito fácil de configurar. E você não tem custo algum por isso. Tá? Já está incluso no licenciamento a partir do momento que vocês têm um tenant, vocês podem usufruir da zona de DNS do próprio Microsoft 365. O Elder comentou, mudou bastante o uso do e-mail na empresa, antigamente usávamos POP e era complicado. POP realmente é uma dorzinha de cabeça a mais, funciona, né? Mas não seria tão eficiente, seria um trabalho a mais. Então a gente consegue cortar esses trabalhos a mais utilizando o Microsoft. E se você quiser utilizar também outra zona de DNS, sem ser a do Microsoft 365, se seu domínio for .com.br, você pode utilizar o registro BR também. Você pode deixar seus apontamentos lá. É que nem sempre ele tem suporte para todos os tipos de apontamento que você precisa. Por isso que o pessoal acaba adquirindo outro provedor de domínio. Mas fica uma dica aí, utilizar a zona de DNS do próprio Microsoft 365. E também tem a zona de DNS do Azure. Ok? Há essas duas formas de você unificar todos os serviços em um lugar só. O M. Castro comentou, pode explicar novamente a sugestão da zona de DNS do Azure, por favor? Bom, basicamente, os e-mails eles têm um apontamento, né, de e-mail, para os e-mails saberem qual direção ele deve ir. E eles ficam alocados em alguma zona de DNS, algum provedor. Então, local web, HostGator, cPanel, coisas que a gente está acostumado. E a gente quer fazer uma migração para o Exchange, mas eu não vejo necessidade de vocês continuarem com o provedor atual, se os seus e-mails não estão mais lá, né, se os apontamentos não vão estar mais lá, e aí você pode levar esses apontamentos para um outro local, uma outra casa. E aí seus e-mails vão funcionar direitinho, ok? Vocês conseguem levar o apontamento de site também, e você consegue utilizar isso tanto na zona de DNS do Microsoft 365, que é dentro do portal do Admin Center, que é onde você faz todo o gerenciamento de licenças, de usuários, aquele que a gente já está bem acostumado de ver. E você também consegue fazer a configuração no Azure. Aí você precisa de uma assinatura do Azure para você fazer a sua própria zona de DNS, ok? As duas formas funcionam muito bem. A diferença é que no Microsoft 365 já está incluso, é só você configurar. Então, você tem que ir lá no seu registro BR, se seu domínio for .com.br, né, porque todo domínio brasileiro, ele é comprado no registro BR, e apontar os name server para o Microsoft. E após isso, toda a sua configuração de apontamento, tanto de site, de e-mails ou alguma outra configuração que necessite, será dentro do Admin Center. Não sei se deu para entender muito bem, mas depois a gente pode trocar uma ideia melhor sobre. O Danilo comentou, eu tenho um serviço contratado com a King Host e já possuímos a licença do 365. Porém, temos muitas contas configuradas como POP. Como seria essa migração para o Exchange? Ótima pergunta, Danilo. Nesse caso que a gente recomenda nesse cenário, ou o usuário importa o PST de cada conta, e aí importa no Outlook do usuário, ok? Ou a gente começa a caixa do zero e deixa esses PST armazenado para consulta. O mais recomendado é começar do zero, né? Como eu mencionei, PST às vezes dá ruim, corromper e acaba não conseguindo mais acessar, tendo que tomar algumas outras ações para conseguir recuperar. Mas esses são os dois cenários que a gente recomenda para os nossos clientes. Aí fica ao critério dele decidir qual que seria melhor. Se vocês precisarem muito consultar esses e-mails diariamente, a gente importa o PST para o Outlook, e aí é possível você jogar tanto no Exchange, e aí já iria começar a ocupar espaço no armazenamento, ou deixar como arquivo de dados para consulta. Aí fica a preferência de cada cliente. Perfeito? E aí a migração IMAP ela é mais tranquila, né? Porque você consegue
conectar a própria ferramenta do Microsoft nas contas e ela faz a cópia desses e-mails para o Exchange. Então, isso é automático, é bem tranquilo de configurar. Bom, pessoal, acredito que seja isso. Como eu mencionei, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fico à disposição para auxiliar todos vocês, ok? Então, tem tanto contato do comercial da MapData, o suporte, e eu também deixei meu e-mail pessoal corporativo. Então, se acaso alguém tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Eu fico à disposição para auxiliar em qualquer dúvida que vocês tiverem. Se acaso for surgindo dúvidas pós-webinar, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês apareçam nos próximos webinars, ok? Teremos todos os meses, um webinar com um tema diferente. E tenha uma ótima tarde, pessoal. Muito obrigada.